Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem do Cruzeiro contra o Flamengo. O Cruzeiro acabou perdendo de 1-0. Bom, em relação ao jogo, assim, eu acho que o que vem sido muito importante de se analisar, né, e preocupante, né, é que o Cruzeiro tem, né, mostrado uma dificuldade em se fazer gols, né, mesmo com o Ceará já parecia que estava com uma certa dificuldade de fazer gol, de ter chances, né, e principalmente, né, depois do primeiro tempo o Cruzeiro tem caído de rendimento, né? Ontem em si, um time que você vê assim meio que não sei explicar o que acontece, mas parece mesmo assim um time apático, um time meio que sem motivação em relação ao brasileiro, em relação à Sul-Americana. Até a gente viu, né, um time, né, com vontade, mas assim, um time apático, e não dá para entender o porquê disso. Porque, por exemplo, né, dessa diferença, a gente sabe que é prioridade, igual eu falei, né, não tem comparação. O Cruzeiro tá a um jogo, né, de poder ganhar uma taça, né, de campeonato internacional, que disputa há muito tempo. Então, ganhando, né, o campeonato, esses jogadores vão entrar no nome do clube, mas acho que em relação à pegada, mesmo que a gente sabe que ia deixar um pouco, né, não tem como, às vezes a cabeça ia mesmo, né, ficar mais pro lado do sul-americano, mas tinha que, assim, o Brasileirão ter dado um pouquinho mais de importância, assim, né, tá lidando de uma forma, né, que não podia deixar de lado, tinha que fazer os jogos, né, que necessito, igual contra o Criciúma, tá com 44 pontos o Cruzeiro. Contra o Criciúma agora vai ser o jogo, né, que, por exemplo, não pode perder ponto. Já acabou perdendo ponto contra o Atlético Paranaense, né? Então, ao longo do Brasileiro não teve jogos, dessa segunda rodada já teve jogos, né, que o Cruzeiro perdeu pontos que não poderia, tanto que já não tem mais gordura, vamos dizer assim, para queimar. E o que salvou foi a gordura construída no primeiro semestre, sim. Em relação, né, igual eu falei, isso é preocupante nessa questão, meio que parece desmotivação, assim, nem sei se é desmotivação, mas igual tinha hora que eu via o William sofreu com o Diniz, assim, sofreu o que eu falo, né? Toda hora ele, eu acho que estava mais perto ali do Diniz, eu fui no jogo, então estava bem pertinho ali, eu fiquei bem embaixo, que eu cheguei bem antes e tal, então dava para ver toda o Diniz chamava e era falar, e assim, com uma cara de que né, quando você tem que às vezes receber, tem que ficar ouvindo aquela coisa, e aí eu não sei se às vezes pode estar acontecendo mesmo dos jogadores não estarem entendendo, conseguindo mesmo, né, colocar em prática aquilo que o Diniz está querendo, né. Então buscar entender isso mesmo, né, o que está acontecendo, né, aí cabe, né, a comissão aí, se eu acho que acabou juntando, assim, muitas coisas, sabe, eu acho que o Cruzeiro tem que analisar também, que teve muitas mudanças esse ano, do nada, tava com o Ronaldo no fim de semana, por exemplo, a gente acorda com o Ronaldo vendendo para o Pedrinho, aí chega o Pedrinho que ia desembolsar mais dinheiro, aí já veio essas contratações, vem o Seabra, aí fica o Seabra, mas também eu tenho a impressão que já não estava conseguindo tirar o que necessitava dos jogadores, e aí acaba demitindo, trazendo Diniz, e Diniz também até agora ainda teve uma vitória, não teve vitória pelo Brasileiro. Então, se for olhar o percurso assim que o Cruzeiro passou, né, é muito complicado, sabe, porque é um né, vou dizer assim, com menos de um ano, tipo 8 meses, quase 7, essas mudanças, muitas mudanças bruscas para os próprios jogadores mesmo. Então tem que ser,
acho que os jogadores têm coisas, tem sim, né, uma parcela, mas aí, né, não dá para colocar só na culpa deles. Eu acho que o Diniz também tem que entender um pouquinho que, igual eu falei, né, tem essas mudanças todas, não dá para colocar o estilo de jogo todo agora. Às vezes é fazer o feijão com arroz mesmo, que vai ser o que vai, né, levar, né, o que vai fazer o time. Eu acho que falta o time, igual eu falei, né? Não consegue engrenar sequências de vitórias. Então vai, né? O time não consegue, às vezes, uma motivação que se necessita. Igual eu vejo, assim, na minha opinião, os jogadores esforçam tudo, né? Mas o esforço, às vezes, você não vê na prática. Podem, igual, eu estão treinando, né, e tal, mas, né, às vezes precisa de um algo a mais, não tem como, é futebol, né, por exemplo, vai sair um vencedor só, né, ou Racing ou Cruzeiro, então vai ter que, não é assim, nem é 100%, é do 1000%, porque é difícil mesmo, né, então tem que ter um algo a mais. Então, né, é pegar esses jogos aí que tem, que acaba que saiu também, a gente vai ter jogo contra o Criciúma, contra o Corinthians, no dia 20, 11 horas da manhã. Então, é pegar esses jogos, essa data FIFA que vai ter também, né, e buscar essa questão da confiança, buscar trabalhar mesmo assim nesses outros pontos, porque eu acho que não é essa questão de eles treinam, mas não tá, não sei se, igual eu falei, esse tato, não tá tendo, né? Você vê que tem alguma coisa desconexa, né? Então, às vezes pode ser, igual eu falei, essa questão da falta de confiança, porque consegue ganhar um jogo, mas no outro não consegue, e aí você não consegue firmar o pé nessa questão da confiança, de tentar um chute diferente às vezes, igual o Felipe Luiz falou, o Felipe Luiz não, que fez o gol, o Davi Luiz, que falou com o Marlon que ia chutar de lado e tal, né? Às vezes é muita questão de confiança, às vezes do jogador cascudo. Então, acho que é trabalhar isso nesses jogos. Em relação ao jogo, a única coisa que se pode tirar de benefício, eu acho que foi a questão do Matheus Henrique muito bem, Vijalba muito bem, e aí, né, o Cruzeiro saindo um pouquinho melhor em questão de posse de bola não, saindo ali, né, da área com os pés melhor ali, né? Conseguindo sair de uma forma melhor, não perdendo muitas bolas, como estava acontecendo nos primeiros jogos do Diniz. Mas ainda falta essa questão como fala, da intensidade, né? Que isso que acho que é o que está, né, precisando o Cruzeiro trabalhar, buscar ver onde que vai conseguir, né, trabalhar essas questões. E agora também os jogadores também, se tiverem às vezes com essa questão de nossa, não tô, igual eu falei, aguentando de início falando toda hora na minha cabeça, eu tô tentando, igual eu acho que o que pode estar acontecendo, de início falando na cabeça, o jogador querendo fazer ali, ouvindo, escutando, mas não, né, chega um limite que você não tá conseguindo executar, ou às vezes não teve o tempo mesmo, né, pouco tempo, um mês só do Diniz, né, a gente sabe como que é um estilo diferente, assim. Então, às vezes falta executar, né, o jogador não tá tendo esse tempo para assimilar e executar, mas infelizmente veio, né, acabou vindo, né, não teve pré-temporada tal, teve esses 15 dias, mas, né, eu falei, o Cruzeiro passou por muitas transformações, né, muitas mudanças neste ano também, né, eu falei, tava com o Ronaldo e Pedrinho, sai técnico e tal, teve essas transformações, então, às vezes os jogadores não estão tendo esse tempo para assimilar, mas eles vão ter que acordar também, que vai ter que ser assim, vai ter que ser, né, igual quando você tá ali com o carro no tranco e tal, você não vai ficar ali o resto da vida, você vai ter que fazer o carro entrar no tranco mesmo, vai ter que fazer, né, às vezes chupeta, né, alguma coisa vai ter que fazer ali para o carro pegar. Então, eu acho que os jogadores têm que assumir também essa responsabilidade de que tem que esses jogadores vão ter, né, que assumir isso mesmo, que vai ter que ser
né, com sangue, vão falar assim, sangue e suor mesmo, não tem como, porque tá no final, eles não vão ter tempo de assimilar as coisas, vai ter que, né, não adianta se tiver, às vezes com problema com Seabra, ou com o Diniz, né, pensar em questão de colocarem o nome na história do clube e depois resolver. Daí que esperar e pensar, tem um jogo, né? Um jogo que eles podem ser campeões, mas que acaba que esses jogos anteriores interferem muito. Por quê? Porque vai ser como a torcida vai ver, né? Quem a torcida vai, você vê um jogo contra o Lanús lá, que teve alguns momentos, né, de altos e baixos, mas que o Cruzeiro sai vencedor, você vê ali os jogadores unidos e tal, e aí você vê outro jogo, um time meio que às vezes, né, errando umas coisas bobas, né, no lateral, o Marlon abre, né, tá ali na hora que o cara vai bater, sai da posição, então é concentrar mesmo nesse jogo assim, mas que esses jogos do Brasileirão são importantes sim, porque não adianta, a torcida tem que estar com eles, se a torcida, né, se eles também não buscarem através, mostrar no jogo que né, que estão buscando dar o seu melhor, porque é o que a gente não está vendo teoria e prática. Essa é a questão, não está a teoria e prática ali no campo. Então, se eles vão ter que buscar mostrar essa questão no campo de teoria e prática, porque a torcida precisa disso para também, né, conseguir ver que, né, vai desanimando, né? Não tem como falar que não desanima. Você vai vendo esses jogos caindo e tal. O torcedor, acho que vai entender, por exemplo, eu acho que nem estou falando do jogo de ontem, mas, por exemplo, perder do Flamengo, o Cruzeiro entender perfeitamente. Mas igual perdeu para o Atlético Paranaense com o time reserva, perdeu do São Paulo com o time reserva também. Vamos ver esse jogo contra o Criciúma, né? Tem jogos que não tem como, o Cruzeiro tem que demonstrar mais. Não dá para negociar, né? Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tem que ter, né, uma conversa aí de jogadores com o Diniz também, porque ele tem que também entender as questões dos jogadores por tantas transformações que eles passaram, não deve estar sendo difícil para eles assimilarem, mas que eles também têm que entender que não vai ter tempo. É assim mesmo o futebol, né? E bora pra frente, né? Tentar buscar essa confiança, esse melhoramento nos jogos do Brasileirão para enfrentar o Racing. Bom, comentem aí o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam da coletiva do Diniz e até o próximo vídeo.